Louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Diz assim as Escrituras Sagradas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Podeis assentar. Já temos orado, pedindo ao Senhor que fale conosco nesta noite. Resta-nos agora então ouvir de Deus o que Ele tem a nos falar. Bom, o personagem principal de nossa mensagem dessa noite, Mefibosete, é um personagem muito usado em mensagens, muito citado nas pregações. Existem dezenas, talvez centenas de mensagens baseadas nesse texto que nós lemos, baseado nesse personagem bíblico ao qual nós citamos aqui. Em vários lugares, em várias igrejas, pessoas falam, pregam a respeito deste homem, porque ele é um grande exemplo, ele é uma figura que representa muito claramente o homem pecador diante de Deus. Mas como que ele representa, como ele pode representar ao pecador, ao homem pecador diante de Deus? Bom, essa história, esse texto que nós lemos, trata da restituição de alguém que um dia foi herdeiro de uma fortuna gigantesca, pois ele era o neto do rei Saul. Ele era alguém que tinha como herança a possibilidade de sentar-se no trono do rei. Mas o decorrer da sua vida, a sua história, toma rumos que lhe fazem de um herdeiro do trono a um miserável, alguém que perdeu todas as esperanças. A história desse homem retrata muitos traumas, e são desses traumas, principalmente, que nessa noite nós vamos tratar. Bom, primeiramente nós precisamos compreender o que vem a ser exatamente um trauma. Um trauma, segundo o que diz o dicionário, significa, ou ele tem a sua essência, na sua raiz,
um significado de ferida, de ferimento. Ele tem este significado de algo que tirou a saúde, um trauma. Se nós formos trazer essa palavra já para o âmbito da psicologia, na psicologia, um trauma tem o sentido de uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça. Para nós entendermos mais fácil, existe um ditado popular, e eu gosto muito de usar ele, que diz assim: cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Por que ele tem medo de linguiça? Porque ele é traumatizado por um ser semelhante à linguiça. Nós sabemos que uma sequência de gomos de linguiça tem um formato semelhante a de uma cobra. E esse ditado, então, vem trazer à luz do nosso entendimento que até um animal cria traumas em sua vida. É muito natural, se um cachorro encontrar facilmente alguns gomos de linguiça, ele pegar e sair correndo para comer. Isso é mais do que natural. Mas esse ditado diz que se um cachorro foi mordido por cobra, ele encontra-se com medo até de uma linguiça, por causa do seu formato. Isso é um trauma. Isso é um trauma psicológico. Isso é um trauma que afeta a vida da pessoa. O lógico, o natural, o normal é ele pegar e sem medo, sem vacilo, comer a linguiça. Mas ao ver, lembra-se daquilo que lhe aconteceu diante de uma cobra e fica com receio. Nós, em nossa vida, no dia a dia, nos acontecem coisas que nos deixam traumatizados. Algumas pessoas têm trauma de entrar em ônibus, porque quando entrou em ônibus, sofreu algum mal. Eu conheci uma mulher que ela foi tão abusada dentro de um ônibus lotado em São Paulo, que cada vez que ela precisava entrar em um ônibus, ela sentia medo devido ao trauma que lhe aconteceu, devido aos abusos que lhe aconteceram. É natural os traumas da vida serem carregados por cada um durante toda a vida da pessoa. Embora nós precisamos entender também que todos os traumas precisam ser tratados para que nós venhamos ter uma vida sadia, seja ela psicológica, seja ela social, seja ela na saúde normal, precisa ser tratado para que a pessoa tenha uma vida normal. A história desse homem, Mefibosete, é carregada, lotada de traumas. A vida dele é cheia de traumas, a começar até pela escolha de seu nome. Mefibosete não é o nome original, ou não é o nome que ele recebeu quando do seu nascimento. Segundo os estudiosos, pessoas que estudam personagens da Bíblia, nos faz referência de que seu nome, na verdade, ou a princípio, fosse Meribe Baal, que significa o Senhor contende, ou o Senhor briga, o Senhor luta. Esse seria o significado original de seu nome. Quando ele nasceu, os seus pais lhe deram esse nome de Meribe Baal. Mas segundo o que se entende, devido à semelhança muito grande com Baal, ou com os deuses Baal, os Baalins, o seu nome acabou sendo mudado. E ele não teve mais um nome tão honroso como ele deveria, como o primeiro nome. Seu nome deixa de ser, então, Meribe Baal e passa a ser
Isbosete. Isbosete significa homem de vergonha. Esse nome, na verdade, ele recebeu esse nome, ou seu nome foi tratado dessa forma, devido à vergonha ou o trauma dele ter recebido um nome que, ao invés de gloriar a Deus, acabava causando um escândalo diante de Deus. Porque o som do seu nome lembrava-se de deuses pagãos. E segundo o que se compreende, devido à desgraça de sua vida, ele acabou tendo o seu nome mudado mais uma vez de Isbosete para Mefibosete, que significa coisa indigna. Vamos trazer para o nosso entendimento o que não vale nada, aquilo que é vergonhoso, aquilo que ninguém quer para si. O seu nome nos faz lembrar dessas coisas. Ele não tem um nome agradável. Eu fico imaginando, durante toda a sua vida, ele ouvindo as pessoas lhe chamando de coisa que ninguém lhe quer por perto, motivo de vergonha, coisa indigna. Cada vez que ele ouvia o seu nome, ao invés de ele se alegrar, ele se lembrava de quem ele realmente era. O primeiro trauma da sua vida começa com o seu nome. Bom, a começar pelo seu nome, nós temos depois do seu nome um outro trauma terrível que lhe acontece em sua vida. E nós vamos tentar, ao lembrarmos ou ao meditarmos sobre este personagem, tentar avaliar algumas coisas que nos acontecem em nossa vida e vamos tentar encontrar semelhanças em nós, fazendo comparação com este homem. Primeiro, ele então tinha o seu primeiro trauma em relação ao seu nome. Um nome que tirava toda a sua dignidade. Em segundo, um trauma físico. Esse trauma físico acontece ou surge em um momento da história que é terrível para ele. Imagine, Israel está em guerra. Seu pai Jonatas é morto em batalha. Seu avô morre também no campo de batalha. E de repente chegam em sua casa e anunciam: o rei morreu, o príncipe morreu, os seus irmãos também morreram. Existia uma prática em todos os reinos daquela época, em que quando um rei novo entrava em determinado trono, ou ele se tornava rei, se ele não era o herdeiro legítimo do trono, ou se ele havia conquistado aquele reino à força, era comum que se matasse todos os parentes do rei, para que ninguém viesse reclamar o trono, para que ninguém do povo tentasse então levantar aquele possível herdeiro do trono no lugar daquele conquistador. E quando na casa de Saul ouviram que Saul havia morrido, que seus filhos todos haviam morrido, todos os servos do rei saem então com medo em disparada, com medo de perder as suas próprias vidas. E nessa correria toda, a ama de Mefibosete estava com ele no colo. No desespero, ela sai correndo e derruba essa criança. E ao cair essa criança, quebra as suas duas pernas. E ele passa então, a partir dali,
tornar-se um deficiente físico. Seus ossos voltaram a colar um no outro, mas voltaram a colar de forma que seus pés ficaram tortos, suas pernas ficaram tortas. Ele se tornou uma pessoa incapaz. Ele não era capaz de trabalhar em qualquer serviço normal de um homem. Ele não seria capaz de se tornar um soldado para lutar ao lado do rei em suas batalhas. Ele poderia até empunhar uma espada em sua mão, mas ele havia perdido toda a sua agilidade com suas pernas. Ele se tornou um incapaz. Primeiro trauma, ou segundo trauma em sua vida, o trauma físico. Quebram-se suas pernas e ele fica um aleijado de ambas as pernas. Não contente de uma só, quebram-se as duas pernas e ele se torna um aleijado das duas pernas. O terceiro trauma, o trauma familiar. Imaginem-se todos vocês, ao estar dentro de sua casa, de repente entra alguém correndo e gritando que toda a tua família havia morrido. Ele perdeu seu pai, ele perdeu seu avô, ele perdeu seus tios. A sua família foi toda destruída de uma só vez. Um trauma familiar terrível. Em meio à nossa sociedade de hoje, quantas pessoas não têm seus traumas dentro dos seus lares? Pessoas que são maltratadas ou que foram maltratadas pelos seus pais. E esses traumas, então, essas pessoas vêm carregando por toda a sua vida. Quantos casamentos não são destruídos em meio à nossa sociedade de hoje? Há pouco tempo ouvi uma estatística que dizia que hoje em dia está se acontecendo um número de divórcio quase semelhante ao número de casamento. E tem mais. Só está havendo ainda um pouco mais de pessoas se casando, porque os divorciados se casam muitas vezes por uma segunda vez. Porque se não fosse assim, o número de divórcio hoje seria maior do que o número de pessoas que se casam. Quantos traumas as famílias não carregam? Quantos traumas as pessoas não carregam nos dias de hoje? Quantas pessoas não estão traumatizadas porque o seu lar não é um lar de harmonia, não é um lar de alegria, não é um lar de felicidade, mas um lar onde há tormento, onde as pessoas estão presas pelos vícios, pessoas que estão sendo destruídas por causa das drogas, pessoas que têm seus pais que estão presos porque se tornaram, se perverteram, deixaram de ser honestas, ou porque praticaram algum tipo de crime terrível. Quantos traumas familiares hoje em dia as pessoas carregam? Ele traz também um trauma emocional. Ele, ao se apresentar diante de Davi, nós vemos que ele não se apresenta como o filho de Jonathan, o grande amigo que Davi teve em sua juventude. Ele não se apresenta como um legítimo herdeiro do trono. Ele não se apresenta com a dignidade que ele tinha que ter. Ele se apresenta, como o texto nos diz, como um cão morto. Ele fala para Davi: quem é teu servo para que o Senhor lhe dê atenção? Pois teu servo é como um cão morto. Havia uma expressão usada em Israel, quando alguém queria ofender um indivíduo, chamava-lhe de cabeça de cão ou cão morto, que eram expressões de desprezo, expressões que relatavam o quanto a pessoa era desprezível. E ele se apresenta diante do rei como sendo alguém que se compara a um cão morto. Ele se coloca diante do rei como uma pessoa
totalmente acabado emocionalmente. Alguém que não se considera nada em meio à sociedade. Alguém que não se considera nada em meio a ninguém. Um homem carregado de trauma emocional. Além do trauma emocional, ele também era acometido de um trauma social. Segundo o que diz as Escrituras, depois que foi descoberto que seus pais morreram, depois que ele cai no chão, quebra-se suas pernas, ele vai viver de favor na casa de uma pessoa. E ele não vai viver de favor na casa de uma pessoa bem socialmente, não. Ele não vai viver numa casa de alguém de posse. Ele vai viver de favor na casa de gente necessitada como ele. Ele vai para uma cidade chamada Lodebar, que significa lugar seco, lugar sem pasto. Segundo o que diz os estudiosos, essa cidade era uma cidade, ou este lugar, esse vilarejo, era um lugar destinado a pessoas desgraçadas socialmente. Pessoas que não tinham o seu sustento normalmente. Era lugar onde se enviavam os leprosos, onde os mendigos eram enviados. Lugar de desgraça, lugar de gente desgraçada, lugar de gente ruim socialmente, de gente necessitada. Ele sofria um terrível trauma social. Ele era um excluído em meio à sociedade. Quantas pessoas ao nosso redor que até convivem conosco, quantas pessoas que nós vemos no dia a dia pelas ruas e que são consideradas exclusas socialmente, que são consideradas pessoas que não valem nada diante da sociedade, pessoas que são desprezadas. Quantas pessoas que nós encontramos por meio da rua, entregues aos vícios, e que em seus lares ninguém mais o quer? Quantas pessoas nós encontramos em meio às ruas que vivem pedindo esmola porque não tem a dignidade de um emprego, não tem um salário para se sustentar? Quantas pessoas que nós passamos diariamente por elas e que são exclusas socialmente? Este homem, Mefibosete, era um excluso socialmente. Era alguém que era excluído da sociedade. Era alguém que trazia em seu lombo o trauma social de ser um excluído. Além disso, além de ser alguém que tinha o seu trauma no princípio da sua vida, ao ter o seu nome trocado por 2 vezes, ao ser dono de 3 nomes, depois de sofrer um trauma físico, um trauma familiar, um trauma emocional, um trauma social, o pior de todos os traumas, nós podemos compreender que ele também tinha um trauma espiritual. Como nós podemos compreender que ele tinha um trauma espiritual? Quando ele se apresenta se apresentando como um cão morto, ele está se apresentando como alguém que é da pior espécie que existe. No seu espírito, ele não se sentia alguém. Em seu espírito, ele não se sentia digno de nada. Muito provavelmente, ele pensava em seu coração que Deus o havia esquecido em meio a tanta desgraça. Muito provavelmente em seu coração, ele já nem se lembrava mais de quantas vezes Deus abençoou a seu avô Saul. Em quantas batalhas Deus lutou lado a lado com ele. Era alguém que tinha um trauma espiritual. Alguém com uma carência espiritual muito grande. E nós sabemos
que a nossa sociedade nos dias de hoje a nossa sociedade nos dias de hoje vive em uma necessidade espiritual, vive com uma sede espiritual muito grande. Por quê? Porque está longe de Deus. Muitos nem acreditam mais em Deus, nem acreditam que Ele existe, devido à desgraça em suas vidas. Muitos já desistiram de Deus, acreditando que Deus desistiu deles também. Mas da mesma forma que este homem foi restaurado pelo rei Davi, Deus quer restaurar cada homem traumatizado em meio à sociedade. Deus quer restaurar as nossas vidas. Mefibosete, ele foi restaurado em tudo o que era necessário para ele. Tudo que ele já não contava mais para a sua vida, ele teve restaurado para ele. Mas para que isso aconteça, são necessárias algumas coisas, e que nós observamos que este homem fez. É necessário que o homem, que também se sente longe de Deus, que se sente longe da herança que Deus propôs para todo homem, ele venha fazer como Mefibosete fez. Segundo diz as Escrituras, Mefibosete, quando lhe foi anunciado que o rei queria vê-lo, ele foi como ele estava. Ele não vestiu uma roupa melhor, ele não tomou um banho ou se barbeou para se apresentar diante do rei. Muito provavelmente ele nem tinha como se barbear. Muito provavelmente ele nem tinha uma roupa melhor para vestir. Muito provavelmente, por morar num lugar tão árido, tão seco, sem pastagem, sem água, nem tinha como ele tomar um banho para se apresentar diante do rei. Da mesma forma, Deus olha para o homem pecador e diz: venha como está. Da mesma forma, Deus olha para o homem e diz: não queira agir de forma diferente, venha agora como você está. Porque da mesma forma que Davi, sendo rei, restaurou tudo na vida de Mefibosete, o nosso Deus, o Senhor, Rei dos Reis, quer restaurar também a sua vida. Quer restaurar a vida de todo homem. Quer trazer de volta a dignidade para a sua vida. Quer trazer de volta a vida para você. Quer trazer de volta um novo nome para você. Deus quer trazer para todo o homem uma nova história. Se a sua história até agora foi uma história de derrota, se a tua história até agora foi uma história cheia de traumas, Deus quer mudar a sua história. Assim como aconteceu com este homem, Deus quer fazer também com a sua vida. Mas para isso é necessário que você venha como você está. Não se preocupe com a sua situação. Não se preocupe com tudo que você está fazendo no seu dia de hoje. Não se preocupe com a carga de pecados que você traz. Não se preocupe com a sua má aparência. Deus quer salvar você do jeito que você está. E uma vez Ele restaurando a sua vida, uma vez Ele restaurando tudo que é seu, tudo o que você vê hoje em você, que não presta, que é ruim, que lhe faz alguém indigno, vai ser transformado em coisas que vão fazer olharem para você e verem em você uma nova beleza. Ver em você algo que traz alegria aos olhos. Ver em você alegria, paz, harmonia. Outra coisa necessária para que se tenha uma vida restaurada é necessário reconhecer a sua posição, a situação com que você se encontra. Da mesma forma que nós compreendemos que ele se considerava totalmente indigno, comparando-se com um cão morto.
Ele reconhece com essa atitude a sua falta de dignidade, a sua falta de competência, a sua falta de condições de se apresentar diante do rei como alguém merecedor de estar diante do rei. Ele se compara a um cão morto, se compara ao mais indigno. Deus quer que você se considere assim. Deus quer que você reconheça que você é alguém indigno da presença de Deus, que precisa da misericórdia dele para ter a sua vida transformada, que precisa de uma transformação vindo do seu rei e não de si próprio, porque não tem forças, não tem condições de fazer tudo sozinho. Deus quer que você reconheça quem você é diante dele. Outro exemplo dele, ele se apresenta diante do rei com temor. Temor, nós precisamos compreender qual é o significado desta palavra, porque muitas pessoas confundem temor com medo. Temor não significa medo. Temor significa respeito, dar o devido valor àquela pessoa. Um filho, quando teme ao pai, ele não está com medo do seu pai, ele tem um respeito pelo seu pai e lhe obedece justamente pelo temor, pelo respeito, por saber exatamente quem é o indivíduo a quem está respeitando, que é seu pai, que é uma autoridade sobre ele. O que Deus quer que nós sejamos ou tenhamos diante dele é temor. Deus quer que nós venhamos reconhecer quem ele é. Deus quer que nós venhamos dar a ele o valor que realmente ele tem. Deus quer que nós reconheçamos que ele é o Criador dos céus e da terra e que nós não somos nada se ele não permitir que nós sejamos alguma coisa. Ele se apresenta, esse homem se apresenta diante do rei com temor. Segundo o texto, ele diz que ele se inclina diante do rei, reconhecendo que Davi era o rei. Segundo nós sabemos, o herdeiro do trono era Mefibosete. Ele tinha o sangue do rei. Ele era o herdeiro legítimo do trono. Mas Deus o havia escolhido a Davi para reinar no lugar de Saul. Mefibosete reconhece isso quando se inclina diante do rei, quando se dobra diante dele e dá a ele o devido respeito que ele merecia como rei. O que Deus quer da parte de todo homem é que o homem dê a Deus o devido valor que ele tem, que o homem tenha o temor a Deus conforme ele merece. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós o respeitemos. Deus não quer que nós venhamos dividir a glória dele com ninguém. Deus quer que nós respeitemos a Deus porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Temer a Deus é respeitá-lo e não dividir a sua glória com ninguém. É aceitá-lo como Criador. É aceitá-lo como o único Salvador. É aceitar que sem ele nada somos e nada podemos fazer. O que Deus quer para a vida de cada um de nós é restaurar as nossas vidas. Um dia a humanidade perdeu a dignidade. Um dia a humanidade perdeu o direito de estar diante do rei. Um dia a humanidade perdeu o direito de reinar sobre a terra. Segundo o que nós aprendemos na Bíblia, Deus criou o homem para ser a sua glória em toda a criação, para que o homem fizesse tudo andar de forma correta. Deus mandou que o homem enchesse a terra, multiplicasse a terra e governasse tudo de forma digna.
Quando o homem peca, ele perde todo o controle, tanto de si, como de toda a natureza. Mas Deus quer restaurar essa nossa condição original, de homens e mulheres puros, de homens e mulheres que voltam então a ter comunhão com Deus. Deus quer que o homem volte a ser herdeiro de todas as coisas. É verdade. Agora, para que isso aconteça, é necessário que nós o reconheçamos como sendo o nosso Deus, o nosso Salvador. Jesus Cristo hoje pode ser o seu Davi. Jesus pode ser para você o Davi, aquele que restaura a você, que tem em suas veias o sangue do herdeiro de tudo, o sangue daquele que deveria reinar sobre toda a criação. Aceite a Jesus como seu Salvador, aceite as suas promessas e ande conforme a sua palavra, e seja alguém então salvo, seja alguém então que tenha toda a sua vida restaurada diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus.